Continuar falando sobre esse assunto com os responsáveis pela pesquisa. Vamos chamar para cá o Yuri Sanches, que é head de análise política da Atlas Intel, está aqui com a gente hoje. Yuri, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite para a gente entender melhor esses cenários para as eleições de 2026. E eu queria começar te fazendo uma pergunta, que é a que todo mundo está se fazendo, inclusive dentro do governo, que é a seguinte: Carnaval, aquele enredo polêmico, né, de homenagem ao presidente Lula, isso acabou impactando de alguma forma na avaliação sobre o governo e nessa disputa de Lula com Flávio Bolsonaro, ou ainda é cedo para dizer? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, certamente esse foi um dos fatores-chave desse novo resultado que a gente viu, que levou a uma queda não somente do presidente Lula, mas também Flávio Bolsonaro avançando, né, e conseguindo esse empate técnico em um cenário de segundo turno pela primeira vez na nossa série histórica. O evento do Carnaval, ele é bastante simbólico, porque ele coloca diante do eleitor uma questão que, apesar do governo não ter tido nenhum envolvimento, o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula não teve um envolvimento com a homenagem da escola, acaba que o vínculo na percepção popular de que uma escola de samba que desfila homenageando o presidente Lula e eventualmente algum conteúdo que tenha no desfile possa impactar negativamente a imagem do presidente, caso, como aconteceu, haja um aspecto que reverbere, que viralize ah, e que possa impactar negativamente a opinião popular. Particularmente, a parte do desfile que faz uma sátira em relação à família em conserva, né? Foi particularmente danosa para o governo, porque nas redes sociais, a direita organizada, bolsonarismo, enfim, diversos candidatos, mas não apenas no núcleo político, né, mas também pastores, líderes religiosos, enfim, próprios fiéis viram naquilo uma espécie de ataque aos seus valores, às suas crenças. Alguns levantaram uma bandeira de intolerância religiosa. Então, aquele foi um aspecto do desfile que destoa completamente do tema que seria uma homenagem ao presidente Lula. E por haver essa referência na cabeça do eleitor, acaba sendo inevitável que parcela dele entenda que o governo teve algum tipo, ou culpabilizando o governo por, de certa forma, ah, desmerecer valores que são caros a essa parcela da população. Não somente esse episódio, mas a gente também tem todo um leque de acontecimentos que podem estar influenciando. Então, a gente também tem o Banco Master, e aí não necessariamente há uma ligação do Banco Master com o presidente Lula ou qualquer elemento de avaliação, mas o que acontece é o seguinte: o STF, nos últimos anos, acabou também estando presente no imaginário popular por posições que defendiam medidas do governo, de certa forma puniu ah, rivais do governo por envolvimentos com tentativa de golpe de Estado e em outros aspectos. Então, há um certo tipo de associação também que o STF estaria, de certa forma, ah, vinculado ao governo de alguma forma, né? E quando vem um escândalo tão grande quanto o do Banco Master, é possível que algum tipo de elemento tenha resvalado no governo, mas também outros elementos importantes são medidas do próprio governo, como, por exemplo, o recente aumento de impostos sobre alguns itens eletrônicos e uma percepção da população que, por exemplo, apesar de fazer uma isenção de IR para grande parte da população, é um governo que já tem uma imagem mais consolidada de ser um governo que aumenta impostos para arrecadação, ao invés, por exemplo, de cortes de gastos. Então, há vários fatores, mas mais recentemente a gente destaca, acredito que sim, o elemento do carnaval foi importante para esse impacto negativo nos números do presidente Lula. Agora, Yuri, pensando no público de Flávio Bolsonaro, no eleitorado, com essa pesquisa, a gente já consegue enxergar um caminho de Flávio conquistar
um eleitorado para além da bolha bolsonarista, ou ainda estamos falando de um crescimento que tem relação apenas com a aceitação do bolsonarismo, né, de quem apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro ao nome do filho dele para essa campanha? Um elemento bastante interessante nessa eleição, que também é bastante similar à eleição de 2022, é que a gente tem ainda dois polos bastante sólidos, representados pelo presidente Lula, representado pelo bolsonarismo na figura agora do Flávio Bolsonaro, e existe uma parcela muito reduzida da população que foi quem efetivamente entregou a vitória a Lula em 2022, cerca de 10% da população, que são mais, digamos, independentes ou que estão mais distantes da política ou são apolíticos, não têm uma preferência ideológica ou partidária clara e que são mais voláteis. Então, esse eleitorado é o que está num pêndulo que pode dar uma vantagem para o presidente Lula ou para a oposição, caso entendam que o governo não está fazendo um bom trabalho, né? Ah, Dentro desse aspecto, acredito que o cenário atual que a gente tem não é necessariamente, há sim uma consolidação do Flávio Bolsonaro como o candidato representando o governo, mas de um lado tem um deslize do governo, do presidente Lula, tem uma percepção de alguns eventos que acabam respingando negativamente, influenciando negativamente os números do governo, mas também tem alguns avanços do próprio Flávio Bolsonaro. Ele faz acenos a esse eleitor mais independente, ele faz acenos a um eleitorado ah, mais moderado, por exemplo, quando ele se dirige à população LGBTQIA+, ah, quando ele faz acenos, por exemplo, à cientista brasileira da UFRJ, por avanços na ciência, né, sabendo que o presidente Jair Bolsonaro foi bastante questionado durante a pandemia por conta da condução. Então, ao mesmo tempo em que o evento do Carnaval ah, de certa forma, machuca a imagem do presidente com uma parcela do eleitorado que é chave e que não parece ter sido convencida durante os 4 anos de governo Lula até aqui, que ele efetivamente é a melhor opção contra o bolsonarismo, né? A gente vê nessa pesquisa que essa parcela do eleitorado ainda está em jogo, ainda está em disputa e que o governo até aqui ainda não foi capaz de solidificar essa presença desse eleitor, o voto dele, né? Então, esse eleitor está bastante volátil e bastante atento a deslizes do governo e a acenos que a oposição, que o Flávio Bolsonaro possa fazer para que o seu voto seja atraído, né? Então, isso revela que a margem de erro que o governo tem é bastante reduzida e que a eleição ela está sendo posta para ser uma eleição bastante acirrada também. Yuri, a gente tem um minutinho final, mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Vou pedir só para você ser rapidinho para a gente aqui não estourar o tempo, mas ela é importante. Terceira via, né? Como é que se apresentaram esses candidatos, né, que buscaram ou buscam ser uma terceira via, uma alternativa a essa disputa entre Lula e Bolsonaro? Bom, até aqui o espaço ele é reduzido, né? Como a gente fala desse entre os polos, o espaço fica bastante apertado para uma terceira via, para o centro. A gente vê nos cenários que a gente publicou com o Caiado, com Ratinho Júnior e com o Eduardo Leite, que eles ainda têm um espaço que é similar ao que a Simone Tebet conquistou em 2022. Então, oscilam entre 4 e 5% das intenções de voto até aqui. E eles têm um desafio de conquistar esse eleitorado para mostrarem que não apenas estão ali para representar esse eleitorado, mas que efetivamente eles possam ser uma opção que poderia chegar a um segundo turno. Então, até aqui, até porque também ainda falta a definição de quem vai ser o candidato do PSD, né? A gente tem Romeu Zema afirmando que vai ser o candidato, vai manter a candidatura, mas se a gente fala de uma candidatura importante do PSD, ainda tem uma indefinição. A partir do momento em que houver essa definição, a gente vai poder enxergar, através do discurso, através da forma como a campanha vai ser conduzida, das bases aliadas nos estados, como que isso vai convencer o eleitor de que aquela opção não é apenas a melhor, caso ele não queira votar em Lula nem em Bolsonaro, mas efetivamente uma opção que seja capaz de chegar a um segundo turno e vencer uma polarização. Nós conversamos com Yuri Sanches, head de análise política da Atlas Intel, responsável pela pesquisa divulgada hoje. Yuri, muito obrigada, viu, pela sua participação. A gente ainda tem muito a conversar sobre eleições ao longo do ano. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Eu que agradeço.